Como que morrem duas crianças carbonizadas? Carbonizadas. E a mãe e o pai vão para uma lanchonete. Quando a morte é uma coisa muito forte na vida daqueles que a gente ama. Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Nós vamos estar aí trazendo mais um depoimento, né, acerca de um julgamento, dessa vez do pastor Georgival, que ficou aí conhecido, né, um assassino perverso, na verdade, né, por ter matado aí o seu enteado e o seu sobrinho, um de 6 anos e o outro de 3 anos. Então acompanhe aí o depoimento. O doutor João Batista Santiago, OAB 6115, doutora Kerenilda Benício da Silva, OAB 3524. Obrigado, senhora. Eles foram constituídos para esse momento porque os advogados originais são de Minas Gerais. Ele está dizendo que, devido à falta de gasolina, eles não tiveram como chegar no estado. Está perfeitamente, ele está acompanhado. Se não tivesse o pai da Defensoria Pública aqui também, poderia acompanhá-lo. Quando você está falando de falta de gasolina, eu quero me congratular com os caminhoneiros do Brasil. Embora começamos a ter escassez, mas nós não somos a Venezuela. Somos escassez porque tudo parou, porque nós temos. Graças a Deus. Nós temos alimento, nós somos um outro país. Nós precisamos separar de ser roubados, de ser assaltados, de ser desmoralizados. Os caminhoneiros, nesse momento, prestam um grande serviço à nação brasileira. Georgival, você tem direitos constitucionais. A Constituição lhe dá direitos. Você tem direito de ficar calado. A Constituição lhe dá direito de você não precisa constituir prova contra você, embora eu acho que seja um erro da Constituição. E você pode ficar calado, dizer só fala em juízo, não falo, prefiro me calar, isso eu não respondo, ou revogo os meus direitos constitucionais. Você tem todo o seu direito de revogar seus direitos constitucionais. Você sabe as razões pelas quais está aqui, as razões pelas quais foi trazido a essa CPI, a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. O seu inquérito, de maneira, imagino quase conclusiva, já foi dado pelo delegado do caso, pelos peritos, e nós estamos diante já daquilo que é conhecido da opinião pública. Eu gostaria de conversar com você coisas que facilitem o meu entendimento. Porque quando o advento ocorreu, no primeiro momento, o Brasil, o Espírito Santo de Linhares se solidarizou com o Senhor. Eu me solidarizei. Toda mutilação que acontece a uma criança, eu sou solista no primeiro momento, assim que chega ao meu conhecimento. E eu ainda estou tocado e machucado pelo advento de Janaúba, quando as crianças morreram harmonizadas dentro da creche, fruto dos demônios de um louco que tocou fogo na creche e abraçou 4 crianças para não permitir que elas fossem tiradas de lá. E quando eu tomei conhecimento, eu fui ao plenário do Senado e disse que era um momento duro para os pais, o senhor e a sua esposa, perder 2 garotos de forma muito trágica. Então, o que nós estamos tratando hoje aqui, o Brasil sabe, o Espírito Santo sabe, Linhares sabe, não há nenhuma novidade e o mundo sabe, dado o tamanho do emblema que esse crime se tornou. Eu passo a lhe perguntar algumas coisas assim. O senhor está quanto tempo de inscrição? 4 anos. 4 anos. Antes o senhor morava em São Paulo. São Paulo. O senhor é filho de São Paulo? É paulista?
Nasci em São Paulo. Qual é a sua atividade em São Paulo? Você estudou em segundo grau, primeiro grau? Fui cabeleireiro. Era cabeleireiro. E técnico de uma empresa de clínica voltada para cosmetologia. Certo. O senhor, como cabeleireiro, trabalhava de empregado, de salão? Tinha salão. Quantos anos de salão? Entre eu trabalhar para as pessoas e ter o meu salão, em torno de 24 anos eu trabalhei com essa profissão. 24 anos. Tinha salão também. O senhor é de lá, é de formação de lá cristão? Sim. De lá cristão católico, cristão evangélico, cristão espírita? Cristão evangélico. Cristão evangélico, né? Então, mas quando conheceu o evangelho de fato, né? Porque na infância, filho de crente não é crente, né? A sua mãe já era evangélica. Sua mãe é evangélica no assim? Eu não a conheci. Não conheceu? Foi criado por? Meu pai, meus avós, minhas tias. Eram evangélicos, né? Sim, minha avó é evangélica. Evangélico, não, você conheceu o evangelho lá. Conheci. Mas como eu estava dizendo que filho de crente não é crentinho, eu estava perguntando quando você se converteu de fato. Porque filho de crente não. Cada qual, a conversão é pessoal, é individual. Quando ocorreu mesmo a conversão? Minha conversão ocorreu há 5, 6 anos. Fora disso, você conheceu o evangelho na infância e se afastou? Conheci. O senhor tinha uma vida normal antes de conhecer o evangelho? Sim. O senhor bebia? Não. Conheceu droga? Conheci. Em que idade? Novo. O que o senhor chegou a usar? Prefiro não responder essas perguntas. É o Magno Malta que está aí, e pelo que a gente está vendo, ele está tentando aí talvez arrancar uma confissão aí do Jorgeval, né, que se mantém muito frio, né. Segundo, eu não consegui imagem do depoimento mesmo, ele foi a júri popular, né, os jurados eram 6 mulheres e um homem, e só já adiantando uma notícia muito boa, ele foi condenado a 146 anos de prisão, e esse caso aconteceu em 2018. Não, mas, por exemplo, eu estou perguntando porque eu tenho dificuldade. Eu fui na tribuna do Senado e comecei a fumar maconha com 13 anos. E Jesus me libertou com 17. Não tenho dificuldade nenhuma nisso, né? Até porque tem outros que fumam em deixeira, em mandato, mas não tem coragem de falar. No meu caso é porque eu fui liberto mesmo. Por isso que eu perguntei. Mas você está no seu direito de não falar. A sua conversão aconteceu há 4 anos e pouco. Qual era a sua igreja em São Paulo? Batista das Nações. Batista das Nações. Esse ministério, quem que é o pastor dele? Oi? Quem que é o pastor desse ministério lá? É pastor, é pastora? Não, Pastora ministério. Pastora Nil e o esposo dela. Ah, pastora Nil. Ele não é ele mesmo? Na Grande São Paulo? Que vem em Santo André. Santo André. Ah, tá. Então você realmente teve sua experiência de conversão lá, há 4 anos atrás? Voltei para Jesus. Voltou lá. E o que levou você vir para Linhares, ter o Espírito Santo? Por que escolheu o Espírito Santo? Porque acho que foi Deus que me enviou para cá, o Espírito Santo. Você quando saiu de São Paulo, deixou dívidas em São Paulo? Oi? Deixou dívidas em São Paulo? Não. Não. Em relação ao quê? Não dívida mesmo, coisas pendentes, empréstimo em banco. Não, fechei o salão e trago. Nunca teve uma pendência com o Banco Santander? Oi? Com o Banco Santander não teve uma pendência? Não me recordo. Não recorda? Mas não teve uma pendência de R$33.000 a 31 no Banco Santander? Não me recordo, porque eu fechei os salões e tal, as minhas contas. Não, tranquilo. Não me recordo. Mas você chegou a tomar empréstimo no Santander, né? Para fazer o salão? Não tomei empréstimo. Aí veio para Linhares e veio trabalhar de cabeleireiro. A princípio, sim. Abriu o salão em Linhares? Sim. Trabalhou quantos anos? Trabalhei uns 3 meses com o salão. E como é que decidiu ir para o Ministério Sacerdotal em Linhares? Fui para encontro com Deus e lá eu recebi meu chamado e decidi exercer o ministério, cuidar de pessoas. E aí para o salão? Depois disso, sim. Certo. A sua esposa é cabeleireira também? Ela trabalhou com cabelo. Ela é de São Paulo também? Ela é do Espírito Santo. Espírito Santo, qual cidade? Linhares. É, de Linhares? Então os pais dela já viviam aí. Sim. Vocês se casaram só em São Paulo? Linhares. Casou em Linhares? Sim. Então nesse período de 4 anos você se converteu, fechou o salão, veio para Linhares, se casou e se tornou pastor. Sim. É isso? A sua igreja tem quantos anos? Em Linhares. Porque é único, né? 3 anos. São 3 anos. Uma das coisas assim que
me chamou a atenção. Em todo esse processo, quando eu comecei a observar e comecei a fazer minhas leituras, até porque essa não é a minha primeira CPI, essa é a minha quarta CPI, e assim, CPI muito investigativa, muito resultado, não sei se você me conhece a minha história de vida, de luta com CPI de narcotráfico, CPI de pedofilia e tal, e eu observo muito, até por causa do time investigativo, por tudo que já vivi, e os relacionamentos que tem. Eu comecei a perceber, começaram a postar algumas fotos suas e tal na internet, e começaram, naquele primeiro momento, eu vi o seu depoimento, e muita coisa me chamou a atenção ali. Eu penso que essas coisas que me chamaram a atenção, quem sabe não é nem coisa de um catedrático, de um doutor em matéria de direito forense, sei lá, um técnico, nada disso. Eu confesso que sou um leigo, que sonhou ser advogado, fiz 3 vestibulares, não passei nenhum. Mas, assim, fazendo as minhas leituras assim, preliminares, absolutamente simplórias e tal, de tudo, eu comecei a ler e comecei assim, a ficar muito ruim, assim, quando eu vi a sua primeira entrevista. Porque eu vi você de óculos escuro, e muitas vezes é normal, assim, quando você perde alguém da sua vida, alguém da sua família, ou você vai no velório também, que não é ninguém da sua família, mas é alguém do relacionamento, você põe um óculos escuro e tal. Não sei por que a gente põe. O da família põe porque chorou, o olho tá inchado e tal, põe óculos. Mas eu achei que, assim, que faltou indignação em você. Porque quando o sofrimento se instala sobre a gente, a indignação do justo, ela vem, não é indignação contra Deus, mas é minha carne, é o meu sangue. Quando a minha mãe morreu hoje, minha mãe tinha 3 tumores no cérebro, 50 anos de idade, 53 anos de idade, 57, Deus levou minha mãe. Com 57 anos de idade, com 3 tumores no cérebro, e minha mãe amou a Deus sobre todas as coisas, coisa difícil de entender. E quando minha mãe estava lá, na cama, assim, já tinha definhado, meus irmãos, e eu também, e os outros diziam assim, não, nós estamos preparados. Nós estamos preparados, mãe. Quando você tem um parente que está na UTI, você fala, não, nós estamos preparados, mamãe tem que descansar, a família está preparada. Não está preparada nada. Na hora que o médico anuncia, morreu, desaba todo mundo. Segundo os relatos, o Georgival se manteve frio, né, todo o julgamento, sempre com a cabeça baixa, eu acho que talvez para preservar sua imagem, de costa para as pessoas, né, não esboçou nenhuma reação quando foi colocada ali as fotos do incêndio, ele ateou fogo na casa. O coronel do bombeiro constatou isso, né, pericialmente, falando que foi um incêndio criminoso, e as duas crianças estavam na casa, a mãe da criança estaria viajando com um filho menor, e além dele ter ateado fogo e carbonizado aí as crianças, 2 crianças em um quarto pequeno, a gente vê muito Magno Malta batendo nisso, você não viu as crianças em um quarto muito pequeno, e ele se mantém sempre ali falando, se mantendo como inocente na história. Ninguém está preparado. E o pavor assalta. Eu não vi essa indignação em você com a morte de 2 meninos, 2 inocentes, 2 crianças. Assim, bom, eu estou fazendo a leitura por mim, assim, com o meu emocional, eu ia ficar doido, eu ia correr na rua, eu ia dar cabeçada na parede, eu acho até que eu ia falar feito Jeremias, no desespero do profeta Jeremias, você, como sacerdote, deve conhecer a Bíblia. Jeremias disse, enganaste-me, Senhor, como ribeiro de águas enganosas, enganaste-me, Jeremias disse, e quem sabe, numa situação dessa, ele enganou, você me enganou. Ainda que eu fosse, quando Deus repreendeu Jeremias, ele voltou atrás, ele também seria repreendido, mas eu senti falta daquela indignação, e aquilo começou, hoje a me criar algumas inquietações. Depois eu vi uma imagem sua, assim, você de chinelo, você já havia narrado a sua história, todo mundo conhece que você narrou. Eles gritaram, pai, pai, você ouviu na babá eletrônica. Quando você se deu conta, o quarto já tinha fogo. Você disse que entrou no quarto, não conseguiu encontrá-los, apalpou a cama, queimou as mãos e saiu. Posso ver suas mãos? A outra mão. Isso tudo cria dúvida em mim. Não tem marca que foi queimado nada na sua mão. Isso tudo é criando coisa assim em mim, eu fui juntando as coisas. Olha, assim, eu estou falando com pureza d'alma, eu não sou o dono do seu inquérito. Eu não estou com o seu inquérito, embora eu tenha requerido ele chegará na minha mão. Mas essas coisas foram juntando, assim, e uma pessoa leiga, a sua advogada está até juntando tudo comigo, ela está viajando no que eu estou falando. Sim, vai juntando as coisas, assim, aos poucos, e muito pouco. Quando vi o cronograma da sua casa, a porta do seu quarto não é tão distante do quarto deles. E um quarto daquele tamanho, dificilmente você não encontra uma criança que está gritando. E você disse que o chão estava muito quente, você precisou sair.
E alguém me chamou a atenção dizendo o seguinte: ele nunca está de frente com a cena, alguém sempre está ali. E alguém veio e ajudou você. Mas não tinha mais como entrar. E aí eu vi você andando com os pés, seus pés enrolados. Pode botar embaixo para mim? Eu queria que você visse mais comigo. Segurança de uma lanchonete em Linhares, norte do Espírito Santo, mostra o pastor Jorge Alves, a esposa e o filho mais novo, no local, menos de 24 horas após o incêndio que matou os irmãos Joaquim, de 3 anos, e Cauã, de 6 anos. O vídeo foi entregue à Polícia Civil, que durante toda a semana recolheu imagens de câmeras de segurança como parte da investigação do incêndio. O objetivo é acompanhar toda a movimentação de Jorge Alves e da esposa Juliana Salles, antes e depois da tragédia. Vejam o vídeo. Assim que você sentiu seus pés queimados, você procurou um hospital ou um PSF ou um pronto-socorro para poder fazer o curativo nos seus pés? Ou você mesmo fez? Meus pés tinham 2 bolhas embaixo. No mesmo dia, o bombeiro fez, enfaixou um dos pés. E no outro dia que eu fui até o PS, que eu estava cuspindo secreção de preta, enfaixou o outro pé, a outra bolha no outro pé. Você está de chinelo? Afasta a cadeira um pouquinho. Deixa eu ver seus pés. O outro pé. Você acha comigo que quem entra num lugar quente, um chão quente, são leituras minhas, você tem direito de falar que não, que é, que foi, ou não falar. Então eu já te disse com essa direito constitucional. Mas a minha leitura, até porque, Jorge, eu sou um homem lesionado de medula. O meu cérebro não comanda minhas pernas. Eu tenho a minha coluna, é um cheiro de titânio. Eu tive um tumor dentro da medula que lesionou toda a minha cauda equina. E para tirar o tumor, eles acabaram de lesionar a minha cauda equina toda, que seja os nervos que vão para as pernas. Tiraram tudo. E eu só tenho vida até a cintura. Mas como que ando? Porque Deus fez um milagre na minha vida. Eu, além de andar, sou faixa preta de jiu-jitsu. E treino muito. Mas eu passei um ano fazendo fisioterapia. De 6 à meia-noite. De 16 a 18 horas por dia. E eu não tenho sensibilidade nos pés. Para mim andar, eu preciso olhar para os meus pés e eu constato que tenho os pés e ando. Eu preciso olhar. Porque eu não tenho. Treinando, num tatame quente, eu não posso andar descalço. O que eu calço não tem salto. Por causa da minha marcha, eu só calço sapatilha. Eu queimei o dedo e queimei na sua posição. Levou mais de 7 meses para curar. E da vez que queimou, eu fiquei internado no Sírio-Libanês. 15 dias. Saí. Não curou. Fiquei internado em Brasília. Novamente. Por que eu estou te relatando isso? Porque vai ficando difícil até o desfecho. Vai ficando difícil o desfecho. Aí eu pergunto a você, onde está a indignação do justo? Eu não quero e não vou, até porque eu vou ouvir. Ela está convocada por mim. Deveria estar aqui hoje também. Nós temos marcado também uma cariação dela com o senhor, da sua esposa. Como que morrem 2 crianças carbonizadas? Carbonizadas. E a mãe e o pai vão para uma lanchonete. Quando a morte é uma coisa muito forte na vida daqueles que a gente ama. A Bíblia diz que Davi pranteou, rasgou as vestes, se
cingiu de cinza com o povo e chorou. E chorou, Davi chorou a morte do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. E chorou a morte de Jonatas, seu amigo. Por quê? Porque Davi era daqueles que reconhecia que nós não devemos desprezar os dias dos pequenos começos. E Saul ajudou nos pequenos começos. Foi a armadura de Saul que ele vestiu. Então ele não esqueceu daquilo e sabia que Saul tinha autoridade, porque Saul era a autoridade, toda a autoridade, entendia Davi, é ungida por Deus. Ele chorou, chorou, chorou e chorou. E disse: você disse que matou ele? Acha que isso é um troféu? Agora você vai morrer, porque você disse que matou o ungido do Senhor. E não era o sangue de Davi. Jonas só era amigo. O senhor é sacerdote. O senhor não planteou. O senhor foi para uma lanchonete com a sua esposa. Desculpa, agora quem a indignação de um parlamentar, a indignação de um pai. Eu tenho 3 filhas, moço. 3 filhas. Não suporto nem a ideia de imaginar. Porque todo pai acha e quer, pede a Deus para ele passar primeiro do que os filhos, para não ver os filhos passar. Mas o Senhor não planteou. O Senhor é um sacerdote. Mesmo não sendo um sacerdote, é a dor. Uma criança atropelada, uma criança mutilada, morreu de morte morrida, já nasceu com problema no coração, com câncer, o cabelinho dela caiu. Tudo dói, mas carbonizado é pior. Além de ter aí matado seu enteado e o seu filho carbonizado, ele também teria abusado das crianças, né? Segundo os relatos. Não teve toda uma investigação. Esse caso foi muito explorado pela imprensa, né? Até por causa da crueldade, né? Com que se teve. Ele deixou, ele colocou fogo na casa, que chegou a uma temperatura horrível, a ponto de derreter alumínio e, é claro, de carbonizar aí os corpos das crianças. Os parentes aí do enteado dele estavam na frente aí do fórum pedindo justiça. O pai acho que é do Cauã, que é o garotinho que tinha 6 anos, né? E a gente vê aí a frieza desse monstro, que não transparece arrependimento, todo o tempo ali frio. Pelo que eu ouvi, ele pediu lanche na hora que estavam falando aí sobre as crianças, né? Sobre o acontecido, né? Então eu vou trazer a parte 2, porque o vídeo aí do depoimento dele é muito longo, mas eu vejo assim que isso é um caso, né? Para quem é pai, para quem é mãe, para quem tem uma criança na família, isso é horrível. É um caso monstruoso e foi 146 anos de prisão, né? O tanto de prisão que ele pega os anos, né? Seria importante se ele cumprisse, porque no Brasil a gente sabe, ele levou 2 anos comportadinho, já sai aí para visitar os sobrinhos, não é? Brasil e suas piadas, matou o pai, sai no Dia dos Pais, né? E aí, dependendo aí do que acontecer, talvez ele saia até Dia das Crianças aí para saidinha. Então, assim, foi um caso, né, que repercutiu muito na mídia. Ele era pastor, esse cara, pelo menos se intitulava pastor. Tem várias fotos, vídeos dele. A esposa, na época, ela estaria viajando com o filho menor quando aconteceu tudo isso, né? Todo esse crime horrível. Aí eu vou trazer a parte 2 aqui, né? Se você gostou até aqui, não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal. E também deixa um comentário se você já conhecia esse caso, né? Se você já tinha ouvido falar desse caso, né? Infelizmente eu não consegui a imagem do julgamento mesmo, mas eu trouxe esse depoimento aí de primeira mão, né? É muito interessante, a gente vê a postura do cara, ainda tá com colete à prova de bala, né? Ali todo o tempo alegando inocência, sendo que tem várias provas, né? As perícias feitas, enfim, ele teve aí 146 anos de prisão aí nas costas. É pouco, né? Porque não vai trazer os garotinhos de volta. Mas é a justiça.